Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda atividade de geometria. Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo, tá? Então vamos lá, algumas definições. Primeiro, circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que ficam a uma mesma distância de um ponto fixo desse plano, ou seja, o centro O. Por exemplo, um exemplo de circunferência, nós temos o anel, tá? Definição de círculo. É a superfície plana existente dentro de uma circunferência, ou seja, a moeda. Tá? Viram então a diferença? Lembram que na aula eu já comentei sobre isso, tá? O círculo então, ele tem superfície, tá? Ele tem uma região plana. Já a circunferência, ela não tem, tá? Vamos então continuando. Alguns elementos da circunferência. Raio é o segmento que une o centro O da circunferência a qualquer ponto de sua extremidade. Então nós temos aqui, ó, o segmento, por exemplo, AO. Eu posso chamar isso daqui de raio, tá? Outro segmento que eu poderia pegar daqui, qual que poderia ser? OD, certo? Tem mais um, né? OE. Então aqui, só nesse exemplo aqui, nós temos então 3 de raio, tá? OA, OD, OE. Correto? Continuando. Diâmetro é o segmento que une os pontos localizados nas extremidades da circunferência e que passam pelo centro O. Olhando aqui nesse desenho, certo? Eu tenho esse segmento aqui, ó, segmento DO. Continuando então, segmento DO, eu tenho aqui, ó, um ponto D numa extremidade e o ponto E na outra extremidade. Ele passa pelo centro O, ou seja, então eu posso chamar então esse segmento de diâmetro aqui embaixo, tá? Continuando, corda. Corda, o que é a corda? É o segmento que une os pontos localizados nas extremidades da circunferência e que não passam pelo centro O, pessoal. Aqui, ó, não passam, tá? Então aqui, ó, onde que eu tenho aqui no caso uma corda? Esse segmento aqui, ó. Por quê? Ele começa no ponto B, que está numa extremidade da circunferência, e acaba no ponto C, que está na outra extremidade da circunferência. E ele não passa pelo centro O. Então eu posso considerar ele como corda, ok? Continuando então. Reta secante. O que é reta secante? É a reta que corta a circunferência em dois pontos distintos. Palavra distintos quer dizer diferentes, né? Dois pontos qualquer. Não são dois pontos iguais, hein, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, exemplo de reta secante. Eu tenho essa reta S que corta a circunferência aqui no ponto A e no ponto B. Tá? Então eu posso chamar essa reta S de reta secante. Continuando, reta tangente. É a reta que tem apenas um ponto em comum com a circunferência. Temos aqui então exemplo de reta tangente. Eu tenho a circunferência e a reta S aqui do lado. Ela só encosta no ponto T, certo? Na circunferência.
E outra coisa, nesse ponto onde ela encosta aqui, quando ela rela na circunferência, que passa encostadinho, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio. Ok, pessoal? Continuando agora, reta externa. É a reta que tem nenhum ponto em comum com a circunferência, tá? Então aqui eu tenho a circunferência, essa reta S aqui do lado, tá? Só que essa reta S, ela não encosta, ela não passa nenhum momento, certo? Na circunferência, ok? Então, reta secante, 2 pontos, reta tangente, 1 ponto e reta externa, nenhum ponto. Tá bom? Outra coisa também que eu quero frisar para vocês, a distância aqui em relação ao raio, tá? Na reta secante, o raio é maior que a distância. R é maior que D. Aqui, o raio vai ser igual à distância, tá? E aqui, o raio vai ser menor do que a distância até na reta, tá? Então aqui o raio é maior, o raio igual e o raio menor, certo? Que D. Ou seja, D é o quê? A distância do centro O até na reta S, tá bom? Continuando então, outras coisas aqui, ó. Arco. Vai entrar aqui em setor circular agora, tá? Então vamos lá, arco. O que é o arco aqui? É a letra L, ou seja, essa curva aqui, tá? Então eu tenho aqui, o que é? É o comprimento compreendido entre 2 pontos de uma curva. Ou seja, eu tenho um ponto A e o ponto B. Formei aqui um comprimento, certo? Então eu também posso falar dessa forma aqui, ó. Arco AB. Tá? Então aqui eu leio segmento AO, segmento BC e segmento DE. Aqui eu leio o que? Arco AB. Tá? Então agora continuando. Setor circular. O que é o setor circular? É o S, ou seja, essa região verde aqui dentro da circunferência. Tá? Então vamos lá. É o comprimento... Não, desculpa, é a área de um círculo limitado por 2 raios e um arco. Ou seja, eu tenho o arco, eu tenho um raio e tenho outro raio. É como se fosse um pedaço de uma pizza, tá? Isso daqui eu vou ter uma fórmula para mim poder calcular a área desse setor circular, que a gente está chamando de S. Ou seja, vai ser igual a θ, θ é o ângulo aqui da abertura em relação ao centro O, vezes o raio ao quadrado, tá? A gente vai fazer exercício de fixação sobre isso daqui. E o último, eu tenho o símbolo aqui. Esse símbolo a gente chama de θ. Θ, no caso, é uma letra grega, tá? É a 8ª letra do alfabeto grego, tá bom? Que então, o que é? É a representação em graus do ângulo formado pela abertura de 2 raios. Então eu tenho esse ângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Continuando agora na outra página. Retas tangentes à circunferência a partir de um ponto P externo. Então eu tenho o ponto P, certo? Está partindo 2 retas que estão tangenciando uma circunferência. Então aqui eu vou ter um segmento AP e aqui eu vou ter um segmento BP, tá? Então daqui eu vou tirar que o quê? Que esse segmento de cima, ele vai ser congruente a esse segmento de baixo. Eu tenho aqui do lado, ó, segmento AP
congruente a segmento BP, tá bom? Depois, cálculo do π, lembram dessa letra aqui? Π. E o π, quanto vale π? 3,14. Como que eu calculo essa medida 3,14, tá? Então eu tenho aqui embaixo, ó. Se eu pegar o comprimento de uma circunferência qualquer, tá? Se eu pegar, por exemplo, essa circunferência aqui, vou pegar o comprimento dela, ou seja, vou partir desse ponto, fazer a curva até nesse ponto de novo, tá? Vou pegar uma fita métrica e medir essa distância, tá bom? Depois, vou pegar também o diâmetro da mesma circunferência, hein? Tá? Não posso esquecer disso. Então, se eu pegar o comprimento da circunferência, dividir pelo diâmetro da mesma circunferência, eu vou ter sempre, pessoal, essa medida aqui, 3,14, tá? Então, essa medida eu tiro daí, tá bom? Ou seja, π vai ser igual a comprimento dividido pelo diâmetro, tá? Daqui eu vou tirar duas formulinhas para mim calcular comprimento da circunferência ou calcular diâmetro da circunferência. Se eu for calcular o comprimento da circunferência, eu vou deixar o C em evidência, passo o D para o outro lado multiplicando. Então fica assim, ó, C é igual a π vezes D, tá? E para mim poder calcular o diâmetro, tá? Aí, no caso, eu passo o C para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Diâmetro é igual a comprimento dividido por π. Tá? Então, eu vou ter duas fórmulas aqui para mim poder calcular. Além disso, eu também já passei isso daqui para vocês. Tenho também a fórmula do diâmetro do raio. Lembram? Uma em relação à outra. Diâmetro, o que é o diâmetro? É 2 vezes o raio, ou seja, é o dobro do raio, né? E o raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, raio é a metade do diâmetro, tá bom? E também tenho mais essas duas aqui. Fórmula do comprimento e da área de uma circunferência. Como que eu calculo? Comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, tá? Então, quer dizer que eu tenho como calcular o comprimento também da circunferência dessa fórmula. E para mim poder calcular a área, ou seja, todo o conteúdo aqui existente. Então, a área da circunferência é igual ao quê? π vezes o raio ao quadrado. Reparem que as duas formulinhas elas são quase iguais, tá? Só que uma é 2πr e a outra é πr ao quadrado, tá bom? Agora façam esses exercícios aqui que na próxima aula a gente vai ver a revisão, tá ok?